Graça e paz. Vamos continuar aqui nas leituras que estamos fazendo na primeira carta aos Coríntios. Estamos meditando, lendo esta carta com os irmãos. E hoje vamos falar no capítulo 6. É um capítulo longo, tem 20 versículos, 20 versículos. E nós vamos ouvir a leitura inicialmente até o versículo 8. Depois, durante o estudo, a meditação, a gente vê outros versos. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vou-lo dito: não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Que Deus revele sua palavra aos nossos corações. Se estamos errados com a cruz de Cristo, estamos errados com tudo. A cruz de Cristo é o fundamento absoluto da nossa nova vida em Cristo. A cruz não é um símbolo sagrado ou relíquia religiosa. É o lugar onde minha vida terminou. A cruz não é para ser venerada, é para ser compartilhada em morte com Cristo. A cruz representa o nosso fim, porque nela fomos crucificados com Cristo, morremos para o pecado, morremos para o mundo e morremos para nós mesmos e ressuscitamos com Ele para uma vida totalmente nova. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Este é o método de Deus para lidar conosco, a fim de nos salvar e estabelecer uma nova criatura, uma nova criação em Cristo. Quando essa verdade é desprezada, ignorada ou reduzida a uma teoria, todo o resto da vida cristã começa a se desviar. E foi exatamente isso que ocorreu em Corinto. A partir do momento em que uma turma, talvez a maioria, o pessoal que tinha voz ativa na comunidade, começou a se desalinhar da mensagem central da cruz de Cristo, pregada por Paulo, e isso trouxe sérias distorções.
divisões, orgulho espiritual, imoralidade, litígios entre irmãos, como vemos com nitidez no capítulo 6, neste que estamos meditando. Se o crente não permanece firme no fato de que morreu com Cristo e agora Cristo vive nele, se não permanecer firme neste anúncio, inevitavelmente recairá nas obras da carne, nos padrões do mundo e nos litígios destrutivos. Toda distorção na vida cristã começa quando nos afastamos da cruz de Cristo, da mensagem central do cristianismo. Todo erro começa quando nos afastamos da cruz. Quando a cruz é esquecida, tanto na nossa vida como também na pregação, a igreja se conecta com Corinto. Corinto entra na igreja. Corinto aqui, estou aqui falando em termos da cultura do pecado deste mundo. O caos começa quando Cristo crucificado e nós crucificados com Ele é deixado de lado. Portanto, tomemos isso como uma lição para nós aqui. A ideia de que os erros da igreja de Corinto derivavam de um afastamento da cruz e que a má relação com a cruz de Cristo gera má relação com o próximo é muito pertinente. É muito pertinente. Por isso, Paulo não trata apenas de questões éticas e relacionais em 1 Coríntios 6, mas confronta a raiz da questão. Eles estavam errados com a cruz de Cristo e por isso estavam errados em tudo, até nos relacionamentos dentro da comunidade, no tratamento da imoralidade e na forma como lidavam com o próprio corpo. Essa verdade permanece atual. Qualquer vida cristã desconectada da cruz, ainda que religiosa, se torna confusa, carnal e com muitas distorções. É o que acontece. O capítulo 6 desta carta nos mostra isso de forma nítida. E o remédio de Deus continua sendo o mesmo: a cruz de Cristo. Crer nossa morte com Cristo e viver nova vida nele, que é Ele em nós, que é a vida dele em nós. A cidade de Corinto, na época do apóstolo Paulo, era conhecida em todo o Império Romano por sua imoralidade extrema, especialmente no campo sexual. A fama era tão negativa
que surgiu o verbo corintianizar, que significava, literalmente, viver como um coríntio, ou seja, viver de forma devassa, entregue aos prazeres carnais, à embriaguez, à bebedeira e à prostituição, como também a idolatria. Essa expressão se tornou sinônimo de degradação moral, mostrando o modo de vida libertino que predominava em Corinto, uma cidade portuária rica e permeada de uma cultura pagã. Esse pano de fundo cultural ajuda a entender por que Paulo precisa ser tão firme e direto em sua carta aos Coríntios. Muitos crentes estavam sendo levados por esse ambiente e vivendo de maneira incompatível com o Evangelho da cruz. Nosso lugar é a cruz, não Corinto. Entre a cruz e Corinto, essa cultura coríntia, onde está o teu coração? Você tem que pensar nisso. Você está aí pendendo para onde? Não viva como um coríntio. Morra com Cristo na cruz. É a proposta. O Evangelho crucifica o que Corinto alimenta. Corinto aqui, essa cultura do pecado que existe em todos os lugares. Sem a nossa morte com Cristo na cruz, a igreja vira Corinto. Sem a cruz. E não é só a cruz em si. É a nossa morte com Cristo nela. Sem isso, a igreja é dominada pela cultura do pecado. A igreja não pode ser corintiana. Se quiser, pode ser palmeirense. É brincadeira, aqui é brincadeira. Esse ponto é brincadeira, né? Vamos voltar ao que realmente importa. A morte com Cristo na cruz é o único remédio contra Corinto. Ou seja, essa cultura do pecado. É o único remédio. Essa é a verdade radical que mata o ego, desarma o orgulho, vence a cobiça e anula a justiça própria. O que vemos em Corinto, e infelizmente em muitas igrejas de hoje, é o retrato de uma vida cristã sem cruz, sem morte com Cristo. Uma vida onde a morte com Cristo não foi de fato experimentada. Quanta gente não experimentou ainda, e na igreja, não experimentou ainda, de fato, essa morte com Cristo para o pecado. Neste capítulo 6, Paulo trata de 2 pecados sérios, sintomas de uma espiritualidade doente. Cristãos processando uns aos outros diante de tribunais seculares. Você viu na leitura que foi feita, versículos de 1 a 8. Cristãos vivendo em imoralidade sexual,
e desprezando o corpo, você pode ver isso depois nos versículos de 9 a 20. Paulo está corrigindo a ideia comum na cultura de Corinto, de que o que importa é a alma, ou o espírito, e não o corpo. Tem gente que pensa assim, Deus só quer o coração. Não. Ele quer o coração, ele quer tudo. Quer corpo, quer alma, quer espírito, ele quer tudo. Não é só o coração não, irmão. Não é só o coração. Não, Deus só quer meu coração. Não, ele quer tudo. Ele quer tudo. O corpo também. É muito importante. Você precisa entender que o seu corpo não pertence a você. Pertence àquele que comprou, que resgatou. Porque o resgate na cruz não foi só do espírito, da alma. Foi do corpo também. Foi do ser humano total. Assim, alguns achavam que podiam fazer o que quisessem com o corpo. Até mesmo se envolver com imoralidade sexual, porque isso não afetaria a relação com Deus. Paulo combate essa ideia com firmeza e mostra que o corpo do cristão foi feito para o Senhor. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Entenderam? Eu acho que o texto está nítido e você já deve ter temor do que você vai fazer com o seu corpo. Cuidado. O corpo do cristão é membro de Cristo. Que corpo? Esse aí. O nosso corpo. O corpo do cristão é membro de Cristo. Versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. O corpo do cristão é santuário do Espírito Santo. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E além disso, o corpo do cristão será ressuscitado quando o Senhor vier. Aqueles que morreram em Cristo, os vivos serão transformados. Versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O corpo não pertence mais ao próprio crente, mas foi comprado por alto preço. Versículo 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, irmãos, usar o corpo para o pecado seria quebrar essa unidade com Cristo, especialmente no caso do pecado sexual, que é um pecado diretamente do corpo. Vemos isso nos versículos 15 e 16. Portanto, o corpo tem dignidade e propósito eterno e não pode ser usado para o pecado sexual. Ambos os casos mostram que esses
crentes ainda não entenderam o que significa estar crucificado com Cristo. É o que vemos hoje. Vamos analisar esse capítulo, verso a verso, à luz da cruz. Então, aqui no primeiro versículo diz: quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso ao juízo diante dos injustos e não diante dos santos? As questões das demandas interpessoais têm origem na falta de uma experiência real com Cristo. Paulo nos dá a entender aqui que as contendas entre eles, as contendas que existiam entre eles, cristãos processando cristãos, irmão processando irmão no tribunal lá fora, isso mostra que tem alguma coisa errada demais nessa bagunça. E Tiago vai dizer, Tiago capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer de onde vêm essas brigas, de onde vêm essas contendas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Vem de onde? O mundo está cheio de guerra. Aí você pergunta, de onde vem a guerra? Vem da natureza pecaminosa dos homens. Esses prazeres ou paixões são uma pulsão que nasce de dentro, é a natureza da pessoa. O que está causando as discussões e as lutas entre vocês não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Será que não é isso? As contendas e os relacionamentos difíceis têm uma origem, a velha natureza. Então, o projeto de Deus é mudar essa natureza por meio do Evangelho, ou seja, pela morte e ressurreição do pecador em Cristo, nele na cruz. A situação daquelas pessoas da igreja de Corinto era tão grave que, além das contendas entre elas, estavam indo aos tribunais humanos, como no versículo 1, que foi lido, e também no versículo 6, que foi lido para nós. Paulo não apenas puxou a orelha, mas os cabelos também, porque tem hora que é preciso. O fato de haver contenda já é uma prova de derrota espiritual, disse o apóstolo Paulo. Já é uma derrota. A cruz nos chamou a abrir mão de ter razão e aceitar a perda se necessário, o prejuízo se necessário. Foi o que Cristo fez por nós. Foi o que Cristo fez. E você sabe. Como é que vocês ousam fazer isso e ainda dizer que são de Cristo?
Na realidade, essas atitudes são expressões pecaminosas de uma natureza pecaminosa. A primeira coisa que Paulo nos diz aqui é que contendas, brigas e demandas judiciais não partem de uma nova criatura em Cristo. Existem casos que fogem da alçada individual para a solução da questão. E nesse caso, a jurisdição humana lá de fora é obrigada a intervir. Vamos dizer assim, um irmão com natureza de Caim, porque você sabe que tem muito irmão que tem natureza de Caim. Então, um irmão com natureza de Caim mata o outro. Não tem jeito. A jurisdição humana vai ter que entrar no caso. A polícia vai ter que pegar o cara. Ele vai ser julgado lá fora, não tem jeito. Independentemente da vontade ou não. Mas o que Paulo está tratando aqui são questões corriqueiras. Lenga-lenga, bate-boca, danos morais, danos materiais. Essas questões belicosas e contenciosas requerem um tratamento não no tribunal dos homens, mas no tribunal de Deus. A cruz de Cristo, é lá que isso acaba. Tem que chamar. Vem cá, irmão. Olha, tem que morrer, meu irmão. Essa confusão que você está aprontando, isso aqui tem que morrer. A gente não vai no delegado, não. A gente não vai no promotor, não. A gente vai aqui para a cruz. Tem que morrer. Não é coisa de crente, não. Não é sábio deixarmos nos reger por princípios terrenos, em vez de utilizar a sabedoria da cruz nas relações. E a igreja está apta para isso, como vimos aí na leitura dos versículos 2 a 5. Paulo está falando de um discernimento que temos para saber diferenciar o que Deus aprova e o que Ele desaprova. Portanto, julgar, no sentido que Paulo está dizendo aí, julgar, nesse caso, é mostrar que essas coisas são erradas e apresentar a solução definitiva de Deus para essas pessoas, que é a morte com Cristo. Isso seria julgar. Só o fato de existirem essas coisas já é uma derrota. Paulo pensava assim. E piora muito quando levamos essas questões perante os ímpios. Aí ele faz uma sugestão maravilhosa. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por que não sofrer o prejuízo? Por que não aceitar a injustiça? Aqui ele está sugerindo a experiência de Cristo. O que Paulo está sugerindo à igreja é a experiência de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 23. Porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus.
Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Se você não consegue suportar isso, se você não consegue isso, então vá ao promotor processar o seu suposto irmão, aquele que você diz que ama. Vai lá então, se você não consegue suportar isso. Porque nesse caso, ambos precisam da obra da cruz de Cristo em suas vidas. O que faz a injustiça e o que vai aos tribunais do mundo exigir justiça. Quando rejeitamos a correção da cruz aqui é a morte lá em Cristo. Então, quando rejeitamos a correção da cruz, nesse caso, o que resta é arder no enxofre, no inferno. Não tem jeito. É preferível ficar com o prejuízo do que entrar em demanda. Vivemos numa sociedade de direitos. Mas o reino de Deus é dos servos, daqueles que não tinham direito nenhum, mas ganharam de graça e pela graça tudo de Deus. A cruz nos ensina a sofrer a injustiça como Cristo, não buscar meus direitos a todo custo. Total inversão de valores. Crentes recorrendo a ímpios como se estes tivessem mais justiça. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Não só se recusam a sofrer o dano, como também causam o dano. Isso só é possível onde o velho homem ainda reina e a vida crucificada não foi abraçada. Paulo está dizendo que o que eles estavam fazendo era injusto, pecaminoso e danoso. Aí Paulo coloca o pingo no i. Versículos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você viu aí, Emerson? Que Paulo não disse assim: não, irmãos, é falta de maturidade de vocês, é falta de crescimento. Vamos trabalhar essa questão com vocês. Não. Paulo disse assim: vocês não vão entrar no reino de Deus, não. Não vão, não. Não vão, não. É o que ele disse aqui. Então, o que Paulo quer dizer com esse trecho aqui, que foi lido para nós?
que alguns que aderiram ao Evangelho continuaram vivendo do mesmo jeito. Continuavam com a mesma pulsão lá dentro deles. Em alguns casos, ainda praticando essas coisas. Perguntaram a uma senhora de quase 100 anos, mas ainda estava muito bem de cabeça, muito bem. Qual a sua avaliação e interpretação dos políticos? A senhora que viveu tanto poderia contribuir? Ela sorriu e respondeu: com raríssimas exceções, se pegar todos, colocá-los num saco, pegar um pau e bater aleatoriamente, você estará sempre acertando o político certo. Paulo pega todas essas condições dessa lista e coloca tudo junto no mesmo saco. É tudo detestável ao Senhor. Mas normalmente não se coloca assim. Hoje escolhe-se alguém para malhar, para ser o Judas da vez. Os moralistas geralmente escolhem os homossexuais, os adúlteros, os ladrões, os bêbados, mas não apontam os avarentos. Os avarentos da igreja, quietinho para eles. Os mentirosos da igreja. Ninguém fala nada, não quer falar nada. Não apontam os avarentos, que são os que mais existem nas igrejas. Paulo deixou toda essa lista como aquela mulher de 100 anos respondendo sobre os políticos. Paulo deixou toda essa lista de fora do reino de Deus. Ninguém entra aqui. Todo mundo na lista aqui está fora do reino de Deus. Se quiser entrar, tem que nascer de novo. Se quiser entrar, tem que nascer de novo. O pau d'água, o bêbado, o ladrão, o fofoqueiro, o avarento, qualquer um aí. Se quiser entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. E ele diz: tais fostes alguns de vós. 1 Coríntios 6:11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tinha gente que fazia parte da lista anteriormente e de fato foi salva. Toda a lista. Deus é poderoso. Não tem um pecador que Deus não possa salvar. E este texto mostra que o Evangelho muda o ser humano
de verdade muda por dentro. O Evangelho não é apenas perdão, mas transformação radical e total. A cruz não melhora o homem velho, ele o mata, ela o mata. A cruz não melhora o homem velho, ela o mata. Fostes lavados, santificados, justificados. A salvação produz transformação visível. Percebe a mudança. Quem vive na prática do pecado continua perdido. Quem vive na prática do pecado continua no pecado e dá evidência disso. Essa lista mostra o fruto da velha natureza, mas mostra também o poder do Evangelho em mudar isso. A nova vida em Cristo rompe com isso. A cruz rompe com isso. A nova vida de Cristo em nós rompe com isso. O pecado separou o homem de Deus. Mas a nossa morte com Cristo nos separa do pecado para Deus. Depois, Paulo trata da questão da licitude e da conveniência. No versículo 12, pode ser lido aí? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a licitude está ligada a Gênesis 1:26. Isso tem a ver com o domínio que Deus deu ao homem. Não tem nada a ver com o pecado. O pecado não é lícito para ninguém. A questão do pecado não entra nessa licitude. Dentro dessa licitude, há coisas que convém fazer e coisas que não. Não porque constituem pecado, mas porque, por alguma razão, naquele momento, é melhor não fazer. A melhor opção naquele momento é melhor não fazer. A liberdade em Cristo não é um alvará para viver no pecado, nem uma carta branca para satisfazer desejos da carne. Pelo contrário, é liberdade para viver a nova vida que recebemos de Cristo, a vida dele, uma vida guiada pelo Espírito Santo e marcada pela santidade. A verdadeira liberdade está em ser governado por Cristo, tá? Você é governado por Cristo, você está na verdadeira liberdade. Paulo nos dá aí no versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele não está dizendo que é lícito se prostituir, mas os alimentos são lícitos, ainda que em certas circunstâncias não convenham. Não é isso? Às vezes você precisa não comer alguma coisa. Às vezes você come muito, passa mal, você come muito. Ah, meu irmão, não é pecado você fazer isso, mas pelo amor de Deus, pensa assim, é conveniente para mim, meu corpo? Eu estou falando isso porque Paulo deu esse modelo. Ele falou, e foi isso que ele falou no texto. Nem tudo que é lícito convém. O domínio que Deus deu ao homem é contido pela vontade e pela ética de Deus. O corpo foi feito para o Senhor, não para ser instrumento do pecado. O corpo é membro de Cristo, porque Ele vive em nós. A sua vida se manifesta em nossos corpos mortais.
Nosso envolvimento com Cristo não permite que profanemos o nosso corpo. Deus não dá a opção de usar o corpo pecaminosamente. Não há opção de pecar. Da parte de Deus, não. A sua habitação não pode ser profanada. Cristo vive em nós. Por isso o nosso corpo lhe pertence. Ou não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A verdadeira intimidade do crente é com o Senhor. Tudo que rivaliza com essa união é idolatria, é adultério espiritual. Fugir da prostituição, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Fugir da impureza é fugir da prostituição, a outra versão diz. Fugir da prostituição. O corpo do crente é santuário. E a sexualidade deve ser vivida sob o senhorio de Cristo. Paulo não diz, resista, mas fuja. Paulo não manda resistir à prostituição. Ele diz para fugir, pois é uma tentação envolvente e destrutiva, e não é bom ficar perto, mas correr para longe. Não é covardia, é obediência a Deus. Foi Ele que mandou. Não, mas eu me garanto. Irmão, para de conversa mole, obedeça a Deus. Se Ele mandou fugir, por que você não foge? Não é covardia, é obediência a Deus. E lembre-se que o carvão não queima, mas deixa marcas. Mas eu me garanto. Não. Sai de perto e sai rápido. Fugir significa evitar o ambiente, os gatilhos, as oportunidades e as justificativas. É uma decisão ativa da nossa parte. Mas eu tenho condições de resistir. Irmão, obedeça. E deixe de conversa. A palavra diz assim, ó: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele não disse para resistir uma mulher. Ou vice-versa. Ele manda correr. O diabo você pode resistir. O diabo é o nosso inimigo espiritual externo, tentando nos afastar de Deus por meio de mentiras, acusações e tentações. A resistência se dá pela verdade da palavra, pela oração, pela dependência do Espírito e posicionamento em Cristo. Encara com a palavra. Você pode encarar o diabo com a palavra, mas se você é homem e a tentação for uma mulher, fuja. Ou vice-versa. Fugimos da prostituição, porque Deus manda. E porque é um pecado envolvente que atinge diretamente o corpo, o santuário do Espírito. Resistimos ao diabo porque Deus manda e ele fugirá de vós. Mas não diz que é para resistir no caso da prostituição. Manda fugir, cair fora. Terminando. E terminando, Paulo
chama a atenção da igreja de Corinto. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Fostes comprados por bom preço. A cruz não comprou sua alma, comprou o corpo também. Paulo termina dizendo que já pertencemos a Deus, porque Ele nos comprou com o sangue de Cristo Jesus. Estamos adorando ao Senhor agora com todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Que vivamos de modo santo, sagrado, separado para Ele. Que usemos o nosso corpo e a nossa liberdade para mostrar quem Ele é ao mundo.